uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Quando nós falamos de casamento saudável, nós gostaríamos de apontar a família como base de um relacionamento. Essa família pode ser construída, pode ser constituída de maneira formal ou não. De toda forma, é um relacionamento estável, forte, que serve como estrutura. Estrutura significa algo que tenha força suficiente para que se possa construir em cima. E nós temos na doutrina espírita o entendimento de que a família é uma organização de origem divina. Ela tem uma função educadora e nós podemos aprender através da vivência coletiva, da vivência em família. Mas a pergunta que surge é, se é uma organização de origem divina, por que dá tanta confusão? A doutrina dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, vai falar sobre a união de duas pessoas. É importante que nós tenhamos na nossa consciência que antes de nós reencarnarmos, nós assumimos na vida existencial várias etapas e vários processos pelos quais nós iremos passar. Então, um compromisso que nós assumimos no mundo espiritual de numa determinada existência, encontrar uma pessoa para lhe constituir uma família e ter os seus filhos. Então, quando nós assumimos esse compromisso no mundo espiritual, naquela existência se torna o nosso destino. Emmanuel nos diz que a família é formada por agentes diversos. E esses agentes diversos se encontram ou reencontram para ajustes e reajustes, entre amigos e inimigos, entre afetos e desafetos. E esse reajuste ou esse ajuste, ele é indispensável diante das leis do destino. Mas por que não conseguimos muitas vezes nos relacionar bem com quem nós amamos? Nós trazemos condicionamentos de existências anteriores, onde às vezes com aquela pessoa que hoje amamos, tivemos outras dificuldades. Então existem os condicionamentos e no dia a dia, quando alguma lembrança, alguma atitude, alguma fala, alguma situação nos remete àquela existência anterior, isso parece que abre um campo e dificulta esse amor, a aplicação dessa caridade, vamos dizer assim, desinteressada. Porque o ideal seria que no dia a dia, os relacionamentos, cada um pudesse oferecer ao outro o de melhor para o outro ou o que ele quer para si. Porque nós também aprendemos na doutrina que o bem é um fiel da balança. Ele mantém nos pratos, de um lado, o amor e do outro lado a justiça, que é querer fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Agora, o que é casamento? Casamento é uma questão também delicada, porque todo mundo quer casar. As pessoas que não se casam têm uma grande dificuldade, se sentem às vezes inadequadas. Né? Essas pessoas que se sentem inadequadas, muitas vezes querem um relacionamento, mas têm dificuldade até
de se manter dentro daquilo que é uma proposta de casamento. Então, não é fácil para isso. Emmanuel nos diz, em Vida e Sexo, que casamento é o regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Ele não diz, é o regime de convivência entre duas pessoas que se amam. Ele diz, regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então veja, não é um conceito romântico, mas ele é muito verdadeiro. Ele não é um conceito que a gente tenha vontade de dizer, olha, eu vou me casar com você, eu vou me confiar a você para que você me dê assistência no meu projeto de crescimento. Por quê? Porque o entendimento é de que o casamento, os relacionamentos, a vida, tudo isso que compõe esse tipo de vivência, seja um processo de amorização. Nós vamos amorizando as nossas relações, nós vamos nos tornando mais sensíveis diante de determinados relacionamentos. E quando então os casais se encontram, a importância de, num primeiro momento, cada um observar isso, e se ele tem medos, ele tem receios, ou ele tem dores, ou ele tem traumas, o outro também tem. E de que maneira se pode criar um espaço para esse relacionamento, apesar das dificuldades, mas que o amor possa abarcar todos esses sentimentos, porque nós acreditamos que no amor cabem todos os sentimentos. É a transformação do instinto em sensação, da sensação em emoção, a emoção em sentimento, e o mais nobre é o amor. Essa é a lição que o Evangelho nos dá. Em vez de nos desanimarmos e deixarmos os relacionamentos, nos separarmos e querermos viver a sós, que tal encararmos esse desafio que é amar o diferente, respeitar as diferenças e seguir assim também dentro dessa lei e esse grande ensinamento que Jesus nos deixou, que é o amor. Então, quando Emmanuel diz regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra, a primeira palavra que surge é eu confio em você. Eu vou me confiar a você para que você me ajude a crescer. E você pode se confiar, pode acreditar que eu vou ser a pessoa a te apoiar nas dificuldades ou nas suas necessidades. Deve ser uma relação de crescimento criativa, onde um é o facilitador do aprendizado do outro. Agora, se nós esperarmos um casamento através da nossa expectativa fantasiosa, se a gente achar que estamos casando com um príncipe, com uma pessoa perfeita, nós já começamos de uma maneira equivocada. Então, deve ser de crescimento, portanto, terá sempre fatos novos, situações novas, situações que vão nos desafiar a entender as coisas de um outro jeito. Não dá para que nós depositemos naquela pessoa que a gente se casou, ou que estamos namorando, ou estamos enamorados por alguém, expectativas que ela não vai poder cumprir, porque quem faz o caminho somos nós mesmos. Nós não podemos jogar na mão do outro a felicidade que nós tanto queremos. É a crença de que o outro vai fazer aquela outra pessoa feliz. É a busca da felicidade. Eu vou fazer você feliz, ou eu espero que você me faça feliz. E aí nós já temos uma confusão garantida. Porque casamento e felicidade não necessariamente caminham juntos. Por quê? Porque nós vamos encontrar afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes, que são inevitáveis diante das leis do destino. Então, nós não podemos acreditar no casamento como a fonte da felicidade. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade ou o dever de nos fazer felizes. Nós também não temos o dever e a capacidade de fazer qualquer outra pessoa feliz. Se nós partimos dessa premissa, nós temos uma premissa equivocada. Mas eu posso, pela confiança, pelo carinho, pela amizade,
pelo nosso entendimento de amor, eu posso levar isso para o meu relacionamento, eu posso levar isso para o meu casamento. Eu costumo brincar com as pessoas. Se você vai atrás de felicidade, casamento não necessariamente vai te dar a resposta buscada. Se você vai em busca de se tornar uma pessoa melhor, casamento é uma boa oportunidade. Porque a partir do momento que nós nos aceitamos, reconhecemos aquilo que temos de bom, com as nossas luzes, com as nossas sombras, nós vamos poder ver no outro também essa pessoa que está encaminhada, tão imperfeita quanto nós, e que está procurando acertar. Certamente o diálogo sempre é o melhor caminho. E aí, no segundo momento, como é que o casal pode estar, então, vivendo um relacionamento saudável? Primeiro, respeitando as individualidades, respeitando o outro e a história do outro, porque muitas vezes as pessoas se amam, mas elas não respeitam as famílias. Então, isso também há uma implicação nesse sentido. Eu acho muito importante, entre duas pessoas, elas não só olharem para si mesmas, mas olharem na mesma direção. O que eu quero dizer com isso? Não sugiro que as duas pessoas sejam iguais. Não, as diferenças também se complementam. Mas olhar numa mesma direção é ter uma direção transcendente. E não simplesmente um olhar para o outro. Por direção transcendente, eu digo ter uma causa em comum. Ambos vivenciarem a elevação como uma forma de alimento espiritual. Ambos tendo como fim último de realização a alegria interior. Ambos motivados pelo interesse nobre de doação, de caridade. Então, tudo isso eleva o relacionamento e torna muito mais rica a relação e muito mais carregada de significado. Um relacionamento saudável é aquele que coloca a própria relação a serviço de cada um, da relação, dos filhos e de algo mais. Que isso tenha um significado e que possa transbordar esse amor que ambos sentem. E quando nós falamos amor, algumas pessoas têm uma ideia romântica de amor, né? Mas esse amor que é do dia a dia, que são dos desafios, que é do autoconhecimento, do conhecimento do outro e do conhecimento da relação, do conhecimento dos limites, do abrir mão muitas vezes. Então, todos esses movimentos fazem com que o relacionamento, o casamento fique saudável, sem aquela ilusão de que não há nenhum conflito, de que não há nenhuma rusga, nenhuma dificuldade, nenhuma aresta. Ainda não vivemos esses tempos aqui na Terra, que é um planeta ainda em transformação. E lembrar que o lar é o lugar mais querido da Terra. Mas ele é o centro, mas ele não é o limite dos afetos. Quando eu constituir uma família saudável, uma família amorosa, então eu tenho como expressar isso, contagiar e impactar o mundo em que eu vivo. Na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio.